Boa tarde, que Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo. Há poucos dias atrás eu fiz um vídeo, eu estava saindo do bairro Cruzeiro, lá da Rua Alfenas, e falando da dificuldade aqui no Brasil de falar de Jesus. Então, explicando sobre aquilo a dificuldade que eu via para falar de Jesus num país que todos já ouviram falar de Jesus e têm suas ideias, às vezes diferentes daquela que a Bíblia descreve, mas são realmente pessoas que já ouviram falar alguma coisa de Jesus. Então, eu comentando sobre isso, que era difícil, aí alguém fez um comentário no vídeo e ele dizia o seguinte: Jesus é um personagem romano, mas ele nunca existiu. Eu peguei e apenas fiz um comentário, respondendo o comentário dele, eu disse: respeito a sua opinião, mas posso afirmar que é uma minoria que pensa como você. E ele novamente escreveu: não tem Deus, não tem Jesus, não tem anjo. Ele escreveu primeiro assim: é a realidade, não tem Deus, não tem Jesus, não tem anjo. Mais uma vez eu escrevi: continuo respeitando a sua opinião. Para que discutir? Mas aí, conferindo depois, eu não achei mais esse comentário dele. Eu tinha feito um printer, então eu tenho no celular, não tem como eu mostrar para vocês aqui agora, mas eu tenho um print do comentário dele e do meu comentário. Mas eu já procurei e parece que ele tirou o comentário. Graças a Deus, quem sabe ele pensou direito, né? Mas eu resolvi, hoje eu estou aqui na região do Barreiro, saindo do centro do Barreiro, né? E vou dar uma volta lá para o bairro Teixeira Dias, para poder voltar para minha casa. E resolvi estar falando novamente com vocês. Eu gosto de estar, às vezes, dando umas voltas aqui. Eu tenho minha caminhonete, mas eu não estou mais fazendo carreto. E de vez em quando tem que dar umas voltas nela e eu aproveito para falar com vocês. Então, o que acontece? No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, lá está escrito que é impossível agradar a Deus sem fé, né? Ou melhor, não é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário, se eu quiser agradar a Deus, eu tenho que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É muito normal a pessoa não acreditar na Bíblia ou não acreditar em Jesus. É normal. Isso aí a gente acha muito. Mas a pessoa falar que não existe Deus, e ele ainda disse: não existe Deus, não existe Jesus, ele usou a palavra tem, né? Não tem Deus, não tem Jesus, não tem anjo. Vamos dizer o seguinte, né? É melhor traduzindo, né, a ideia dele: não tem nada espiritual, ele só crê na matéria, porque ele incluiu Deus, Jesus e anjos, né? Mas eu gostaria de, não vou citar o nome dele aqui, porque não há necessidade. Se ele assistir esse vídeo, com o nome dele ou sem nome, ele vai perceber que eu estou falando para ele. E se eu não assistir, ter o nome dele aqui também não fazia diferença. Então, eu não vou citar o nome dele, mas o que eu quero falar é o seguinte: para essa pessoa e para outras que falam que não existe Deus, a própria natureza mostra a existência de Deus. A própria natureza.
Essa mesma pessoa que falou que Deus não existe, ele é um ser humano como eu, como você que está ouvindo aqui. E nós sendo, fazendo parte, né, dos seres racionais, inteligentes, nós não sabemos nunca como o nosso corpo é gerado, é formado no ventre da nossa mãe. Mas nós sabemos que quando chegou a hora de nós nascermos, nós necessitamos de cuidado, ou de um médico, ou de uma parteira, ou no mínimo de uma pessoa qualquer ali, uma acompanhante, para poder socorrer essa mãe que está dando à luz. Pode acontecer de uma mulher gerar um filho sozinha, resolver os problemas? Pode, não é impossível não. Mas tudo já foi programado para nós humanos de acontecer isso. E o corpo humano é tão complexo, a gente não conhece, eu que não tenho estudo, eu não conheço a anatomia do corpo humano. Mas quando eu era criança ainda, quando meu pai matava um porco, meu pai falava assim: quer ver seu corpo? Abra um porco. Porque parece que há muita semelhança de um corpo humano por o corpo de um porco, de um suíno, né? Então, o que acontece? Você via aquilo quando você era criança, você entendia, você via as tripas do porco, que era até usado depois para fazer linguiça, né? A gente via a tripa do porco, imaginava que aquilo ali era só um canudo, onde onde corre as fezes, né? Para ser expelida para fora do corpo. Hoje, pela informação que a gente tem, a gente vê a importância do intestino no ser humano, né, que é até chamado de segundo cérebro. Então, a importância dele, onde é absorvido as proteínas, aquilo que nós precisamos. Então, quem fez isso? Quem programou isso? Só Deus. Um coração de um homem adulto, ele bombeia, em média, 7.500 litros de sangue por dia. Um coração que é um órgão do tamanho de um punho de uma mão fechada, ele é capaz de bombear esse tanto de sangue por dia. Quem fez isso? Não foi Deus? Aí você voltando a ver os animais lá no campo, que não tem ninguém para cuidar, né? As próprias mães, ao dar à luz, as que são carnívoras, elas roem o cordão umbilical. A própria mãe rói, corta com o dente o cordão umbilical. Algumas espécies comem as placentas. Quem programou isso? Como as placentas para quê? Para ela receber mais nutrientes e para evitar de predadores, porque a placenta exposta ali no campo vai atrair predadores para poder comer o filhote dela também. Quem programou isso? Se não foi Deus, e você diz que Deus não existe? Uma girafa que dá luz em pé, o filhote de uma girafa, ele cai uma altura de 1,5 m a 2 metros de altura. E essa queda serve para quê? Para poder cortar o cordão umbilical. O cordão umbilical da girafa é cortado na queda da girafinha, que despenca de dentro dela. E essa queda é que ajuda ela a começar a respirar. Essa queda é que impulsiona ela a começar a andar, a levantar logo ali. Quem programou isso se não foi Deus? Olha, veja, hoje nós temos condição de ver a vida nas profundezas dos oceanos. Tem peixes que o mundo deles é só lá no fundo do oceano.
Ele nunca pode subir, porque se chegar nas águas superficiais, ele morre. Ele foi programado para viver ali embaixo. A programação dele já é lugar que a luz do sol nunca bate. Deus já programou eles e eles têm até a luz própria para poder procurar as presas, para alimentar. Quem fez isso se não foi Deus? Você que falou que Deus não existe, que Jesus não existe, tudo bem. Você falar que Jesus não existe, isso aí é questão de tempo, você vai crer. Mas você falar que Deus não existe, quem programou tudo isso? Quem fez esse tanto de estrela, de planeta, que estão suspensos no ar, movendo, sem quantos milhões de anos estão isso aí movendo no espaço, fazendo as rotações, a própria Terra, as rotações que ela faz. Quem programou isso, se Deus não existe? Você que fala que Deus não existe, pensa um pouco, Deus existe. A questão de crer em Jesus ou não, até é mais aceitável. Mas falar que Deus não existe um ser superior, isso nasceu de quê? Essas coisas nasceu de quê? Olha para a natureza, olha para as flores, olha para os pássaros. Hoje você tem condição de ver a quantidade, a variedade de cores que tem nos pássaros, os cantos dos pássaros. Isso não fala com você? Você que diz que Deus não existe? Tem pena de você, rapaz. Porque se você chegar numa situação difícil, onde não houver recurso para você da parte humana, se você estiver numa situação, e eu espero que nunca você esteja numa situação dessa, mas se você estiver numa situação que o homem em si não tiver mais recurso para você, aonde você vai buscar socorro? Se você pensa que Deus não existe, que Jesus não existe, que não existe anjos. O anjo, se você quiser saber quem são os anjos são criaturas de Deus que vivem a serviço de nós humanos. A Bíblia fala que os anjos são ministradores a nosso favor. O anjo, você não tem que pedir nada ao anjo, mas quando você pede a Deus, ele pode enviar um anjo para te ajudar. Que culto aos anjos, não. Isso não faz parte do meio dos evangélicos, né, onde eu pertenço. Mas nós sabemos que os anjos trabalham em nosso favor. Nós somos tão importantes, a criatura humana é tão importante, que você, quando você crê em Jesus Cristo, você passa a ser filho de Deus. Os anjos são apenas empregados de Deus, criatura de Deus que trabalha para Ele. Mas nós não. Nós que cremos em Jesus, nós somos filhos de Deus, porque a Bíblia fala isso. Aquele que crê em Jesus, Deus deu ele o poder de ser chamado filho de Deus. Mas olha para a natureza, assista uns vídeos bons, mostrando o fundo do oceano, as águas profundas. Assista um vídeo de uma girafa dando à luz, e ela caindo ali, a girafinha caindo, o cordão umbilical arrebentando, sem ninguém precisar de tocar. E aquilo tudo funciona. Quem programou aquilo? Ninguém poderia fazer isso, a não ser Deus. Somente Deus, só um ser superior. E você pode até nem querer chamar de Deus, mas você precisa entender que existe um ser que comanda tudo isso. E esse ser que comanda tudo isso e que criou tudo isso, eu chamo de Deus. Yahvé,
o Jeová, como alguém fala. Eu prefiro a palavra Yahvé, né? Ou Javé, como alguém pronuncia. Então, esse é o nosso Deus, aquele que disse a Moisés: eu sou o que sou. Entendeu? Então, é lamentável, porque a situação sua, se um dia ficar difícil, que o homem não tiver recurso para você, você vai entrar em desespero. Você vai ficar desesperado. Porque a quem pedir socorro? Eu já tive situações que ninguém podia fazer nada por mim. Eu clamei ao Senhor e Ele me socorreu. Ele me socorreu. Eu não tenho tempo de falar isso agora. Mas eram 5 homens querendo acabar comigo, dentro de um ônibus. E os 5 homens, quando eu clamei ao Senhor: Senhor, eu não posso fazer nada, me ajuda. Os 5 homens agarraram o capô do motor do ônibus, dando soco e chute no capô e falando que eu acabo com você, eu te mato, achando que estava batendo em mim. E mesmo com eles fazendo isso tudo, essa bagunça toda, eu tive a calma para dirigir até uma delegacia e aí sim encontrei socorro humano. Mas o socorro de Deus veio primeiro. Ele me protegeu. Ele confundiu a mente daqueles homens, todos drogados, só porque eu tinha passado no quebra-mola que, ao ver deles, eu passei o quebra-mola um pouco rápido. Mas nada disso, não aconteceu isso. Eu tinha passado bem devagar, só que estava sentado no banco traseiro, eu estava dirigindo uma Scania com o motor na frente, o carro estava quase vazio, já era quase meia-noite. Então, Deus veio em meu socorro. Quando o homem não pode socorrer, clama a Deus que Ele te socorre. Mas você que não crê em Deus, vai entrar em desespero. Eu espero que você assista esse vídeo. Eu não tenho conhecimento nenhum científico para poder mostrar para você a complexidade de um corpo humano, para você entender que só Deus pode fazer um corpo tão complexo como o meu corpo, como o seu corpo, tá? Como o seu corpo. Só Deus para fazer isso. Não existe como. A natureza não criou nada sozinho. Tudo foi criado pela mão de Deus. Tudo foi criado pela mão desse ser superior. E esse ser que nos criou, nos amou e nos deu o seu Filho para que nós fôssemos salvos. Porque o nosso primeiro pai, Adão, lá no Éden, ele pecou. E o pecado dele, a essência do pecado, a natureza pecaminosa nos atingiu. Mas Jesus foi para a cruz para nos perdoar. Morreu no nosso lugar. Vou terminar aqui, estou chegando na minha rua, estou chegando na minha casa. Eu vou terminar. Que Deus abençoe você. Você que falou que Deus não existe. Eu tenho print do seu comentário, inclusive aqui, né? Mas estou chegando em casa, fique com Deus e até o próximo vídeo.